No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo ele vem tratando de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, e nesse capítulo aqui, que é o 2, ele vem falando sobre o Espírito Santo e elabora o pensamento de que o Espírito sonda todas as coisas mais profundas de Deus. Ele vem falando que o Espírito conhece os pensamentos do homem, nos conhece. Ele vem falando sobre que a gente não recebe o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. E no final desse capítulo 2, ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Só que logo em seguida, no capítulo 3, ao invés dele continuar elaborando o pensamento dele sobre o Espírito, sobre todas essas coisas, ele fala: não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. É como se ele tivesse feito uma quebra na linha do raciocínio para contrapor ao que ele tinha dito no capítulo anterior, na última frase: mas nós temos a mente de Cristo. Mas essa igreja de Corintos não ia entender o que ele ia continuar falando. Então, o que ele quis dizer é que aquela igreja ainda não tinha a mente de Cristo. Mas eles ainda agiam como crianças em Cristo. E pior ainda, como a carnais. Quando a gente vai pesquisar a palavra carnal no grego, a gente acha essa palavra aqui, sarkinos. E sarkinos está diretamente ligado ao egoísmo, é o egoísmo do ser humano, né? Uma vida totalmente autocentrada em si mesma, centrada na satisfação dos próprios desejos, como se o outro me devesse a minha satisfação, né? E se a gente parar pra pensar, quem é que tem uma vida autocentrada que constantemente precisa que atenda aos seus desejos? Crianças. Então, quando Paulo fala sobre crianças nesse contexto, ele não está reconhecendo aqui uma pessoa que está no seu estágio inicial de conversão, no seu estado inicial de caminhada com Cristo, né? Que precisa do leite espiritual para crescer. Mas ele está repreendendo essa comunidade quando diz crianças em Cristo, porque eles se recusam a amadurecer. E essa inveja e divisão eram comportamentos que só expressavam essa imaturidade de não reconhecer o outro e aprender a conviver com os limites do outro e praticar a renúncia a favor do outro, né? Porque isso é a essência do evangelho. E eles já deveriam saber dessas coisas, porque a igreja já estava estabelecida lá de 4 a 5 anos. Paulo já havia lançado os fundamentos do evangelho, né? O leite espiritual. Mas pela falta de prática, eles não se permitiam amadurecer. E Paulo teve que lembrá-los de novo dos fundamentos rudimentares. E essas panelinhas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso só afasta o amor que deveria ser o fundamento do corpo de Cristo. Esse ano de 2026, nós tenhamos a mente de Cristo e cresçamos em maturidade para que esses sentimentos de inveja e divisão não nos atinja, não atinja a nossa comunidade de fé, e que o Espírito nos ajude a reconhecer que todos somos servos da mesma obra. E Deus merece filhos maduros.